Olá a todos, bem-vindos ao Logicast. Somos da Comissão de Pesquisa do NAPEX, da Fundação de Ensino Eurípides Soares da Rocha, mais conhecida como Univem. A comissão tem como propósito auxiliar os alunos da Univem na sua caminhada pela pesquisa e pela vida universitária. Mas esse podcast/videocast é para todos os interessados em assuntos como pesquisa científica, ensino superior, temas correlatos e para quem está confuso nos primeiros anos da faculdade. Esse programa é live no canal do YouTube e disponibilizado posteriormente no Spotify em áudio e no anchor.fm/cpnapex. Siga a comissão nas suas outras mídias, @cpnapex no Facebook, no canal do YouTube Pesquisa em Foco e o nosso Instagram é Comissão de Pesquisa. Meu nome é Vitor José Amoroso de Lima, eu sou mestre em Direito pela Univem e eu vou ser o host de hoje. A nossa convidada, ela vai falar de pesquisa em antropologia, suas experiências por aí no Facebook. E ela se chama Paula Barbosa da Silva Fontanese Leonel Ferreira. Ela é bacharel em antropologia pela Unicamp, mestre e doutora em antropologia social pela mesma instituição. E hoje nós vamos falar de antropologia e tudo mais. Paula, tudo bem com você aí? Tudo jóia. Obrigada pelo convite. Sem problemas. Então, para a gente começar aqui, o que seria antropologia e por que você escolheu fazer antropologia pela Unicamp, mestre e doutora em antropologia social? Eu ouvi na minha vida inteira. Basicamente, né, toda vez que eu falava que estudava antropologia, ou até hoje quando eu falo que sou antropóloga, eu sempre recebo um olhar de dúvida, né? E as pessoas me perguntam o que seria isso, né? Então, como o próprio nome, né, da disciplina já diz, a antropologia é o estudo do homem, ser humano, né? Só que o ser humano, não enquanto indivíduo, né? Mas enquanto ser social. Então, basicamente, a antropologia estuda o humano em sociedade, né? E, às vezes, as pessoas acham, né, que existe um objeto de pesquisa já primordial da antropologia, algo específico, né? Mas, ao longo da história da antropologia, ela já teve diversos objetos de pesquisa, né? Então, inicialmente, a antropologia se dedicava ao estudo do outro, atentava para o outro, para o diferente, para o não ocidental, para os povos que habitavam terras longínquas, etc. E nesse mesmo período, a sociologia se dedicava ao estudo do nós, né, da sociedade ocidental e das suas instituições, né? Mas atualmente, se a gente pensar dessa maneira, isso não faz muito sentido, já não tem essa distinção tão clara, né? Ou essas distinções são inexistentes, né, entre a sociologia e a antropologia. E a antropologia, atualmente, né, pode estudar tanto um povo muito distante, né, geograficamente, de uma antropóloga como eu, paulista, ou pode se debruçar sobre uma comunidade religiosa específica em São Paulo, por exemplo, né? Eu dei esses dois exemplos, não foi por acaso, né? Eu já experimentei essas diferentes possibilidades de pesquisa antropológica, tanto no mestrado quanto no doutorado. E muito embora as experiências sejam muito distintas, né? Muito distinto você fazer uma pesquisa em Israel e fazer uma pesquisa em São Paulo, as ferramentas de pesquisa foram basicamente as mesmas, né? E a história de como eu fui parar na antropologia meio assim, foi meio por acaso, né? Inicialmente eu tinha um interesse, tinha uma ideia, flertei um pouco com a ideia, né, de fazer jornalismo, que eu sempre gostei da escrita, né? Mas daí quando eu parei para pensar no que eu gostava de escrever, no que eu gostaria de escrever, o que eu gostava de ler, eu comecei a ver que fazia mais sentido para mim estudar ciências sociais, né? Porque eu nem sei se existe mais a Folha Mais, né? Mas eu lembro que existia. É uma parte do jornal que era escrita por especialistas, né? Você via matérias escritas por sociólogos, por antropólogos, cientistas políticos. E era aquela parte que eu gostava de ler, que eu gostaria de escrever. Então eu vi, peraí, eu não devo fazer jornalismo, eu devo talvez fazer ciências sociais, né? E daí eu fui para ciências sociais, só que não sei se vocês sabem, mas ciências sociais, quando você entra na graduação, você pode escolher entre um núcleo comum, né? Você tem um núcleo de ciência política, sociologia e antropologia.
e você tem acesso a essas disciplinas, e depois você pode escolher se você se forma em ciências sociais de uma maneira mais genérica, ou se você escolhe uma habilitação numa dessas disciplinas, né? E a antropologia acabou sendo amor à primeira vista, né? Eu não entrei pensando em antropologia logo de cara, mas na minha primeira aula de antropologia eu já esqueci da sociologia, esqueci da ciência política, já não queria saber de mais nada. E muito porque a leitura dos textos, né, da antropologia, para mim, eram muito mais estimulantes, né? Principalmente porque grande parte desses textos da antropologia 1 eram de antropologia clássica, né? Que é uma antropologia daquela antropologia de viagem. Esse é o Indiana Jones que você estava falando antes, Esse é o é Indiana esse? Jones, carregada, era sempre cheia de descrições dos povos, Uhum, das viagens, e como eu sou super fã de viagem, né? uhum. E sou super curiosa, então acabou casando direitinho, e eu fiquei na antropologia e não saí mais dela. E que eu perguntei para você em off, mas agora para os ouvintes. O que é antropologia social, que foi o seu mestrado e seu doutorado? O que tem a ver Então, com antropologia? antropologia social é uma corrente da antropologia, né? Que tem esse nome devido à configuração da disciplina. Então, num dado momento, né, no começo da disciplina, você tinha diferentes vertentes, né? E que relevava esse nome de acordo com as escolas que predominavam na época, a metodologia e o objeto de estudo. Então, por exemplo, a antropologia dos Estados Unidos começou e começou com uma ênfase na cultura, né? Então era considerada uma antropologia cultural. Já a antropologia social já é mais filiada à antropologia britânica, né? Então, inicialmente tinha essas distinções muito claras. Então, por exemplo, um antropólogo cultural, ele teria, quando ele fosse estudar uma comunidade, um grupo, um povo, ele ia enfocar em aspectos do simbólico, né? Enquanto o antropólogo britânico ia focar mais nas instituições, nas relações sociais. Então, naquele período, né, de formação da disciplina, essas distinções eram muito nítidas. Atualmente, isso já não faz muito sentido, mas o nome, a distinção ficou na nomenclatura, né? E se a gente pudesse passar então pela sua carreira de pesquisa, quando você estava começando ali, o que você diria que os temas que te despertaram a atenção, o que você já pesquisou? Que temáticas que você já examinou? Só para a gente Então, saber. é, assim, eu não fiz iniciação científica, né? Era para eu ter feito, mas acabou que Uhum. aquele tema não colou. E daí, dica. É importante para quem tiver interesse em pesquisa, você ter um interesse pessoal por aquele tema, né? Nesse caso específico, eu tinha a possibilidade de fazer uma iniciação com um professor que eu adorava e que adoro até hoje, que foi o Mauro Almeida, que me deu vontade de fazer antropologia por causa da aula dele, ele que me deu antropologia 1. Mas assim, ele tinha um super projeto temático, era a coisa mais simples eu me encaixar naquilo e fazer aquela iniciação. Mas, não sei, comigo não funciona dessa maneira. Eu não consegui elaborar aquele projeto, eu não consegui ir para frente, porque eu não tinha um interesse pessoal naquele tema, né? Era um tema interessante, mas não conversava comigo, não era algo que me chamava atenção, né? Então eu acabei não fazendo iniciação, fiquei super insegura por conta disso, achei que eu nunca fosse conseguir fazer um doutorado, porque eu achei que tivesse queimado meu filme já. Mas daí, no período do final da graduação, já do meio para o fim, eu comecei a me interessar pela temática do judaísmo, né? Então, no mestrado, eu estudei a respeito do judaísmo messiânico, né? E no doutorado, sobre os judeus da Etiópia, né? No contexto israelense. E daí, muito embora eles fossem temas, né? E objetos de pesquisa totalmente distintos, eles têm o judaísmo em comum, né? E é interessante que eu não sei dizer direito de onde surgiu esse interesse pelo judaísmo, né? Nesse mesmo período, um pouco antes até, eu já estava estudando hebraico, né, no Centro de Estudos de Línguas da Unicamp, só que até hoje eu não sei dizer se foi o hebraico que me levou para esses temas ou se foi o interesse até então latente pelo judaísmo que me levou ao hebraico, né? Então eu continuo sem saber. Mas o que fica para mim de importante é que no judaísmo, né, ao redor desse tema, é que eu comecei a ter as questões mais contundentes, assim, que mais me afetavam, né, que mais me tornavam curiosa de pesquisar.
E isso é uma coisa fundamental, assim, a gente pensar, por exemplo, um trabalho de pesquisa num mestrado, um doutorado, pelo simples fato de ter uma pós-graduação, é muito fácil você perder o fôlego, entende? Você tem que ter um interesse muito forte naquele Tem que ter tema. uma motivação por trás, você Ah, diria. com certeza, com E aí, certeza. você não consegue explicar isso, o porquê que você gosta desse tema, é Não, isso? eu não consigo explicar, não sei explicar até Legal. Mas hoje, é mas assim, bom, mas assim, eu, a gente viu muita gente, a gente ajuda muita gente da Univem, muita gente com seu problema de não consegue se ligar com o tema, que em geral o orientador obrigou ele, de uma maneira ou de outra, a um tema, e ele para uma hora. E aí é, você deu um exemplo excelente, muito bom. mas é algo que eu senti na minha própria experiência, né? Eu Uhum, vi pessoas que, por exemplo, que seguiram essa linha e foram meio que trilhando o caminho do orientador e para eles funcionou, mas cada um tem uhum, que compreender como uhum. funciona, né? No seu próprio Mas tem caso. umas horas então que você não sabe o que fazer, tá meio perdida, mas aí essa motivação que você nem sabe exatamente de onde Não, veio que então, te é porque carrega. assim, é porque quando você está curiosa, quando você tem uma curiosidade sua, Uhum, né? Não é uma sim. questão de ser orientador, não é uma questão que está em alta, não é algo que, sabe, eu acho que um projeto sobre isso vai ter aprovação porque esse é um tema relevante. Se não for relevante para você, você não vai conseguir carregar isso. Talvez você consiga carregar numa iniciação científica, talvez num mestrado, mas no doutorado você vai precisar de um pouco mais de envolvimento com a questão, né? Muito bom, excelente. Já valeu o episódio só pelo que você falou aí. É, O que você diria que é a importância da antropologia? Por que é importante pesquisar e por que a antropologia é importante? Eu sei que são questões gigantescas, mas na sua visão, como você poderia resumir isso aí? o que por que é importante pesquisar? Por que é importante a pesquisa em antropologia? Ou seja, o que tem de Ah, tá. inovações que a antropologia está trazendo para o resto da sociedade? E Uhum. por que a antropologia em si é importante como ciência? Então, para mim, né, eu acho que a grande relevância da antropologia é a possibilidade, é a ideia que ela traz de expansão, né? Então, por exemplo, para ser breve e mais clara, quando eu fui investigar, né, como funcionava a comunidade de judeus que acreditavam em Cristo, né, que são judeus messiânicos, e quando eu tive a curiosidade de saber mais também sobre a vida dos judeus etíopes em Israel, o que estava em jogo, né, me parecia ser uma expansão, né, da imaginação a respeito do conceito de judeu, né, no que o judeu acredita, né, porque assim, como assim um judeu que acredita em Cristo? Várias vezes as pessoas me perguntavam, mas peraí, ele perguntava o que você está pesquisando? Eu falava assim, judeus messiânicos. Não, eu falava judeus que acreditam em Cristo. Eles falavam assim, mas peraí, então eles são cristãos, né? Então por que acreditar em Cristo não faz parte do ingrediente do que constitui ser um judeu, né? E por que um judeu etíope, um judeu negro, causa estranhamento, né? Porque parece que contradiz ou expande aquilo que a gente imagina como judeu, né? Então essa expansão que me parece extremamente interessante de ser pesquisada na antropologia, é uma ideia que, para mim, faz muito sentido quando a gente pensa em termos de antropologia, porque as pesquisas em antropologia, geralmente, elas nos revelam a existência de outros mundos possíveis, né? Tanto literalmente, né, quando o antropólogo se depara com diferentes categorias, cosmologias, instituições, comportamentos, quanto metaforicamente, né? Quando ela nos convida a rever aquilo que a gente naturaliza a respeito da nossa própria cultura ou prática social, né? Com Isso o estudo do porque outro, você consegue enxergar algumas diferenças em você, alguma coisa assim? A sociedade também, investigar uma outra, ela se enxerga de maneira não, diferente também? nessa própria, assim, eu não sei se você teve essa experiência, mas por exemplo, quando você conhece alguém, né, que às vezes é estrangeiro, no contexto brasileiro. Às vezes coisas que ele te perguntam, que ele te pergunta, e para você é uma coisa óbvia, você começa a refletir, mas peraí, por que será que é isso mesmo? Pode ser uma coisa da linguagem, do português, do comportamento, né? Então, porque quando a gente faz a pesquisa antropológica, a gente está tentando tanto fazer um exercício de compreensão do outro, né, do pesquisado, como a gente tem que entender, a gente acaba tendo que entender o lugar que a gente está ocupando também. Porque no que o antropólogo pesquisa, ele precisa pensar sobre os conceitos que ele está usando. Será que esses conceitos são meus ou são do outro, né?
a compreensão e reflexão do outro acaba precisando incluir também a reflexão sobre o lugar de fala ocupado pelo antropólogo, né? E nisso as possibilidades são abertas não apenas para escrever sobre o tema pesquisado e os estranhamentos, né, causados por ele. Como assim um judeu que acredita em Cristo? Por que eu tenho esse estranhamento? Quando você para para pensar nisso, você vê, não, peraí, então quer dizer que a gente trabalha com uma dicotomia entre cristianismo e judaísmo. Então a gente não vê isso como um sistema que pode abarcar ambiguidades. Então, ou você é uma coisa ou você é outra, né? Então você começa a questionar seus próprios paradigmas, né? E é interessante porque a gente, acho que todo mundo, né, como eu falei, já deve ter tido alguma vez a sensação de estranhamento com algo que até então era tido como algo natural pra gente, né? A gente acaba naturalizando alguns comportamentos, algumas coisas, né? Aí não sei, eu vou dar um exemplo bem bobo, mas acho que dá para entender. Eu não sei se você sabe, Victor, mas tem uma diferença de conceito de açaí para paraenses, né? E para pessoas do Sudeste. Você já ouviu falar disso? Você sabe como é Não, que é o não, açaí não. paraense? Então, e é Hum. interessante, dá para a gente pensar um pouco dessas diferenças de conceitos, né? Em Uhum, diferentes locais e culturas, esse tipo de coisa. uhum. Então, é interessante porque quando meu marido, que é paraense, veio para São Paulo, ele acabou tendo um choque cultural, né? Ao ver o povo tomando açaí doce, com leite condensado, com banana, gelado, né? E já eu, quando fui para o Pará e fui comer o açaí do paraense, eu fiquei assim, como assim? O que é isso? É um negócio líquido, não tem açúcar, não tem nada, é só parece um suco, e eles comem com peixe frito. Entende? Então, assim, Completamente totalmente diferente. diferente. Então, Uhum. depois dessa, o meu Hum, conceito de tomar açaí se alargou, né? E sim, a ideia, porque assim, até então, se alguém falasse assim, vamos tomar um açaí, o que eu imaginava? Eu imaginava uma tigela com sim, granola, com exato. leite condensado, com banana. Leite em Depois pó. dessa, leite em pó, Muito deu até bom. vontade, né? Depois dessa, esse meu conceito de tomar açaí se Sim. expandiu. E Talvez eu é o comecei. abacate também, né? O brasileiro gosta de O abacate doce, abacate mas as pessoas salgado, de fora não, eles comem verdade. salgado. O abacate é outro exemplo. Então, assim, num mundo, né, e num país cada vez mais polarizados e divididos, né, essa Hum, ideia de você contemplar mundos possíveis, de hum. você entender o diferente, de você expandir a sua imaginação para compreender o mundo do outro, me parece extremamente relevante, né? Eu acho que é Excelente, com certeza, a né? É muito grande bom. Muito bem relevância da dito. antropologia. Eu acho que agora é a hora da galera da antropologia falar e mostrar as entranhas da nossa sociedade, o que a gente acha comum e não é. É. Então, deixa eu te fazer uma pergunta mais específica aqui para a galera da pesquisa. O que é essa metodologia etnográfica? O que são os métodos que se usa e o que você usou na sua pesquisa? Tá. De Então, antropologia, no caso. tá. Eu vou tentar explicar de uma maneira sintética. Então, assim, quando a gente pensa em pesquisa etnográfica, no método etnográfico, uma das coisas que a gente tem que ter em mente, de antemão já, é que esse é um método de pesquisa que é muito mais interessado na qualidade das informações obtidas do que na quantidade, tá? Então, isso já acaba tendo uma implicação importante que é com relação às entrevistas, né? Então, vamos dizer, eu fui para Israel, eu fiz pesquisa entre os judeus da Etiópia, só que o meu processo de pesquisa não era tentar entrevistar o máximo de judeus possíveis, né? Porque o importante é a qualidade da informação que eu estou tendo, não assim, quantas pessoas acreditam que acham que existe racismo em Israel. Eu vou lá entrevisto os etíopes e faço um gráfico. Não é essa muito a pegada do trabalho etnográfico, né? E é justamente porque a gente está interessado na qualidade dessa informação que a relação estabelecida entre o pesquisador e o pesquisado tem muito mais peso e relevância, né? Porque através dos laços, né, dos diálogos que são estabelecidos na pesquisa entre o antropólogo e o pesquisado, é que o antropólogo tem acesso a uma compreensão mais rica e nuançada, né, desse grupo, ou de uma sociedade, uma comunidade. Então, quer dizer, a gente não está pensando, a antropologia não está pensando só no que as pessoas dizem, mas no que as pessoas fazem também, né? Então, por exemplo, e isso também implica numa diferente abordagem metodológica com relação ao projeto de pesquisa, né? Então,
eu escrevi um projeto de pesquisa, e o meu projeto de pesquisa de doutorado era voltado para as categorias de cor, né, dos etíopes israelenses na Etiópia, em Israel, e para os discursos deles a respeito do racismo, né. Só que assim, ao mesmo tempo que eu tinha uma ideia inicial, que eu tinha um ponto de partida, eu tinha muito claro para mim, e ficou claro também no projeto, de que esses temas só seriam tratados na tese caso eles se mostrassem relevantes em campo, né? Então, é preciso notar que existe uma diferença muito grande entre você sair para a pesquisa, sair para o campo com uma questão que você leva com você e vai procurar essa questão em tudo que é canto, e, e a ideia de que você pode dizer que essa temática, que essa questão, que essa abordagem não seja relevante para aquelas pessoas, né? Então, isso, quando você pensa, será que essa questão é relevante? Quando o pesquisador leva essa dúvida com ele mesmo, quando ele próprio se questiona a respeito daquela relevância, ele acaba sendo obrigado a atentar para os detalhes ao seu entorno. Ele não vai lá já achando categoria, não, peraí, vamos falar sobre isso. O assunto é esse, só vou falar com o pessoal sobre isso. E acaba achando mesmo. Não, então a questão é racismo? Não, vamos só falar sobre racismo. Então, não, eu vou para o campo e vou ver o que aparece no campo. Essa temática aparece? Essa categoria é relevante? Né? E uma questão também importante é que, assim, alguns trabalhos, né, sobre os judeus da Etiópia que eu já tinha lido antes, parte da bibliografia sobre o tema, em alguns casos, eles acabavam transplantando discussões sobre raça, que eram comuns ao contexto estadunidense, por exemplo, para o contexto israelense. Então, por exemplo, você traz toda uma temática, uma discussão, como se tratar os Estados Unidos e tratar Israel fosse a mesma coisa, né? Então, esse Quer tipo dizer de... que foge do senso comum de que o cientista tem que estar fora do objeto de pesquisa. Pelo contrário, ele tem que estar dentro para Tem que estar entender por dentro. dentro mesmo. Não, sim, tem que estar dentro. E também, assim, o que acontece? Quando a gente transplanta esse conceito, né? Justamente quando a gente começa a tratar um conceito como algo dado, algo óbvio, e não questiona, não problematiza, né? Então, por exemplo, vamos dizer, se eu trato o conceito racismo, né, como algo dado, óbvio, como algo autoexplicativo, vamos dizer assim, para ficar mais claro. Se eu vou para Israel, né, e eu ouço um etíope israelense dizer que existe racismo em Israel, né, e se eu não me pergunto sobre o que ele quer dizer quando ele usa o conceito racismo, a palavra racismo, eu posso correr o risco de subentender que ele está falando a mesma coisa que eu, entende? Então, se eu sou uma brasileira e a gente tem certas discussões sobre racismo no Brasil, eu posso levar isso comigo. Ou se eu sou uma americana, eu posso levar comigo aquela noção também. Então, a gente corre o risco, o pesquisador corre o risco de achar aquilo que ele procura, né? Então, é muito interessante porque muitas vezes parece que o objetivo da ciência é exatamente esse, é achar o que se procura. Será mesmo que é isso? Será que quando você acha o que você procura, você achou a verdade do outro ou a sua verdade, né? Entendi. Excelente. Muito bem dito. Então, a minha pergunta eu já estava fazendo assumi algumas coisas que você já destruiu aí na sua frase. Muito, muito bom, muito boa explicação. Então, então, na verdade, não tem essa questão de contaminação. Na verdade, a sua pesquisa vai estar contaminada se você não inserisse devidamente no meio que você está pesquisando. Entendi. Excelente. Exatamente. Muito bom. Talvez em outras metodologias é justamente o contrário. Você não pode mexer muito para a coisa ficar neutra e você poder relatar de maneira neutra. Mas aí é que está a questão, né? E essa é uma das sacadas da antropologia, é justamente você não presumir ou assumir que o pesquisador tem um olhar científico neutro, né? Uhum. E assim, e muitas vezes o que acontece? E eu vejo isso muito acontecer, né? Já fiz orientação de alguns trabalhos, as pessoas pensam que ao não se colocarem no texto, elas estão neutras, entende? Ah, não, eu não vou falar em primeira pessoa, porque daí assim eu não tô no texto, entende? O problema não é não estar no texto, né? É justamente você presumir que existe esse olhar científico neutro, né? Então, quando a gente se lembra
que não existe essa falta de isenção, de neutralidade, né? E que a, o método, a gente precisa levar em conta que no método etnográfico, o lugar ocupado pelo antropólogo, né, seja no que diz respeito à sua origem, cultura, relação de poder, no interior, né, no interior da qual a pesquisa se dá, esse tipo de coisa, exerce impacto sobre o olhar, as questões e as abordagens. E justamente porque você sabe disso, que você tem que problematizar, entendeu? Então, quando você explicita o lugar da onde você fala, você consegue refletir sobre aquele lugar que você fala e você consegue ver, peraí, até onde eu termino, onde começa o meu objeto, né? E essa é uma reflexão extremamente importante para qualquer tipo de ciência, né? Não se restringe à antropologia, né? E com isso você consegue, ao mesmo tempo, questionar as suas noções e categorias, ver até que ponto elas cabem naquele contexto, até que ponto elas podem explicar, até que ponto elas atrapalham uma explicação, né? E deixar o seu sujeito de estudo falar, ouvir o que eles têm para dizer, né? Se eu posso te perguntar agora, de maneira mais genérica, você poderia falar mais ou menos os caminhos que você seguiu para ir, que você foi para Israel para fazer sua pesquisa? Que caminho que você seguiu? Dá umas ideias aí para os ouvintes. Se eles quiserem viajar para fora fazer pesquisa, conta o seu caminho aí para eles. Vamos ver se eles se inspiram. Então, eu vou falar umas dicas, depois eu vou falar um pouco do meu caminho, porque meu caminho foi totalmente não recomendável. Totalmente não recomendável, assim. Foi uma loucura total. Mas, por exemplo, uma coisa, né, que vocês estão com ênfase na questão do fora do Brasil, mas uma dica para quem quer fazer pesquisa em geral. Primeira coisa, não se deixar abater, por exemplo, se você acha que, nossa, você não tem quase nada no Lattes, você tá na fase, você quer prestar um mestrado, às vezes você não fez iniciação científica, e isso talvez possa pesar um pouco, você pode achar que você não tem tanta chance, né? Não se deixa levar por conta disso, né? Tenta, acima de qualquer coisa, buscar algo que realmente te interesse, algo que te instigue, né, a fazer pesquisa. Uma das maneiras que eu acho, né, que é mais fácil de se diferenciar, né, é trilhar caminhos pouco percorridos, né? Eu acredito que isso acaba sendo um estímulo também para pesquisas mais criativas, para temas pouco conhecidos, né? As agências de pesquisa sempre estão abertas a novidades, acho que eles têm muitos temas que são um pouco batidos e acaba que, né, eles querem algo novo e essa busca pelo novo acaba sendo satisfatória para nós também. Pelo menos eu funciono assim, eu gosto muito de buscar temas bem diferentes, novos, desconhecidos para mim também, né? Porque acaba sendo um desafio maior, né? Mas cada um tem um perfil. Tem pessoas que gostam de trabalhar bastante, ler bastante sobre a bibliografia, fazer uma discussão teórica. Então, cada um tem um perfil. Mas vou retomar o que eu tinha falado, que é a questão de você focar mesmo naquilo que te interessa, porque só isso vai te dar fôlego, né, para continuar pesquisando, sobretudo num doutorado, esse tipo de coisa. E uma boa dica também para ter visibilidade fora do país, né, para quem quer pesquisar fora, é publicar em inglês, né? E a gente tem revistas científicas, né, internacionais, estrangeiras, mas ao mesmo tempo, eu não sei se tem em outras áreas, mas na antropologia a gente tem algumas revistas científicas brasileiras que acabaram sendo criadas com o objetivo de divulgar a antropologia nacional. Então, elas publicam artigos de antropólogos brasileiros, só que em inglês, né? Então, não sei se existe essa possibilidade também em outras áreas, e acaba sendo bem bacana, porque você consegue publicar em inglês, por exemplo, e se você tiver interesse em fazer uma pesquisa fora e para ter mais visibilidade fora, você tendo um artigo publicado, né, numa língua estrangeira, você tem mais facilidade de ser lido, né? E, e a questão do meu caminho foi extremamente assim. Eu fui para Israel fazer o doutorado. Eu já tinha conseguido a bolsa, né, FAPESP, de doutorado. E não sei se vocês sabem, mas brasileiros, quando vão para Israel, não precisam de visto de entrada, né? Então, você tem um visto de 3 meses
para permanecer lá. Nesses 3 meses, eu corri atrás de um vínculo institucional, né? E acabei descobrindo, na maior loucura do mundo, que existia um programa, né, de pesquisador visitante na Universidade Ben Gurion, lá em Beersheba, e acabei contando, né, com a ajuda de um professor, antropólogo também, super gente boa, mas eu fui num esquema extremamente, assim, na loucura, couchsurfing, não sabia onde eu ia ficar, não tinha vínculo nenhum com a universidade, sem saber, tipo, tendo uma base da língua, mas sem saber a língua de fato, foi extremamente, assim, foi adrenalina total, é super atípico, né? Eu tive vários colegas e amigos na época que fizeram o processo tudo certinho, burocrático, saíram daqui do Brasil com vínculo no país, na universidade, chegaram lá, aí tinha aquele quartinho ajeitadinho, tinha tudo, acesso à biblioteca, eu pedi para ter aula como ouvinte, então assim, foi uma coisa extremamente louca, né? Mas que foi assim, para mim foi perfeito, né? Porque foi o tipo de aventura que eu estava buscando, né? E daí vai do perfil da pessoa, né? Eu gosto desse tipo de coisa. Vivi assim no limite, eu não sabia. Para você ter uma ideia, quando estava acabando meu visto de turista, eu não tinha noção se eu ia conseguir o visto de estudante, né? Então foi no último segundo, né, que saiu esse visto. Então é assim, imagina você fazer uma pesquisa, né, num país totalmente desconhecido, sem dominar a língua, e você, nos seus primeiros 3 meses, você investe no seu campo, investe nas relações, mas ao mesmo tempo você não sabe se você vai estar lá no dia seguinte, ou se você vai ter que voltar para o Brasil. Então foi assim, o máximo do estresse, mas foi assim, não mudaria nada, porque foi incrível, assim, é toda coisa que quando eu lembro, eu nem acredito que eu vivi aquilo, sabe? Parece mentira. Mas para as pessoas mais tradicionais e com coração mais frágil, Que eu imagino que é a maioria dos acadêmicos. eu recomendo que vocês sigam o esquema mesmo burocrático. E mesmo assim, por exemplo, Uhum. as bolsas sanduíche, esse tipo de coisa, elas já te garantem um aparato institucional. Ela já você consegue a bolsa depois que você já tem um co-orientador no estrangeiro. Então, Então, eu nem sei se eu posso te perguntar isso, já que você foi dessa maneira, a moda meio improvisada aí, mas você tem algumas recomendações de como que alinhar o seu projeto, alguma coisa assim, ou você acha que alinhar cada o um no projeto seu perfil, como? alinhar seu projeto para ele ser aceito? O que você acha que se Ah, não. espera? Mas eu acho que o que mais conta, né, pela minha experiência, por exemplo, de Uhum, seleção, né, no claro. mestrado, doutorado, mesmo pela banca da Unicamp, pelas bancas da FAPESP, Uhum, é assim, quando um avaliador, né, seja um professor, seja um parecerista, vai avaliar um projeto de pesquisa, primeira coisa que ele vai pensar, não é, nossa, olha como está bem escrito, não é, olha a questão do conceitual, olha como ele usa o arcabouço teórico, ele vai pensar, esse projeto é factível, dá para fazer isso, né? Essa pessoa vai ter capacidade de terminar isso nesse período que ele tem para realizar, né? Então, essa é a primeira coisa. E a gente via muito que na Unicamp a gente tinha a disciplina de projetos, né, no primeiro ano, tanto do mestrado quanto do doutorado. Então, nesse período, a gente lia os projetos um dos outros, né? E a gente via, né, que muita gente tinha dificuldade na hora de expressar, de construir um plano de ação claro, né? Então, quanto mais nebuloso tiver o projeto, mais dificuldade você vai ter de ser aprovado. E, além disso, né, se caso você seja aprovado, você vai ter mais dificuldade de começar a pesquisa, né? Então, quanto mais clareza inicial você tiver, melhor. Mesmo que seja uma clareza assim, peraí, eu quero ver se isso, talvez essa questão não seja pertinente, como eu dei o exemplo. Mas você tem uma direção, você tem um foco inicial, pelo menos, nem que seja para você virar a cabeça de lado e mudar de assunto, né? Mas, e uma coisa que eu vi muito no mestrado foi assim, você vê projetos de mestrado extremamente ambiciosos, né? Você quer dar conta de uma questão extremamente abrangente, né? Aí vem o processo de pesquisa do mestrado, ele chacoalha a gente e ele faz a gente se transforma em humilde. Você vê, não, peraí, eu estava querendo abraçar o mundo e você vê que não dá, e você reconhece a sua insignificância
e daí você está pronto para o doutorado. Basicamente é esse processo, né? E quando a Eu tô pesquisa... nesse meio aí. Tô Então, exatamente o que você tá você já falando. reconheceu sua insignificância, então, né? Sim. Uhum. O campo é muito Então, mais amplo do que eu achava. e isso é um ótimo sinal, um sinal de que você fez as coisas direito. Se você achasse que deu conta, então o negócio estava errado. Sim. Então, e daí quando é pesquisa no exterior, você também precisa ter um Hum. bom domínio da língua, né, do país onde você vai. Então, essa pergunta mesmo que eu queria fazer. Como é que você foi? Que língua você precisava para fazer? Então, Que experiência que você teve dessa questão da barreira linguística aí? o que eu tive de experiência, assim, para escrever mesmo, porque meu doutorado não era sanduíche, né? Então, todas as minhas disciplinas eu fiz tudo na Unicamp no primeiro ano, fiz super rápido para poder ficar livre para usar todo o outro resto do meu tempo com a pesquisa, né? E então eu não precisava, por exemplo, escrever em outra língua, né? O que eu precisava da língua era para estabelecer, para fazer a pesquisa, tanto para fazer a pesquisa bibliográfica quanto para fazer o campo, né? Então, no meu caso, eu precisava do hebraico. O hebraico já dava conta, porque os imigrantes etíopes já eram veteranos e dominavam a língua, né? Para falar com os israelenses, eu podia usar o hebraico ou o inglês, né? Então, inglês e hebraico eram suficientes no meu caso, né? Dependendo do caso, você precisa de mais ou outra língua, ou, né? Isso vai depender de caso em caso. Mas a questão, por exemplo, como que eu lidei com essa questão da barreira linguística, né? É, a questão da barreira linguística, como eu cheguei lá e não conseguia, logo me dei conta, né, de que eu não ia conseguir me comunicar com os judeus da Etiópia da maneira como eu gostaria, eu comecei a trabalhar com eles. O primeiro acesso que eu tive a eles foi numa ONG, né, que atendia a população etíope, e comecei a trabalhar com eles no jardim comunitário, né? Então a gente trabalhava junto, em vez de eu ficar, por exemplo, com os funcionários, né, meia parte, ou né, numa situação assim de separação com relação a eles, reforçando uma hierarquia entre nós, eu fui para dentro do canteiro e plantei e ajudei a semear e fiz tudo. E daí, assim, inicialmente, eu tinha algumas palavras, né, que eu conseguia me comunicar, como você tá, tudo bem, tipo de coisa. Mas o resto, eles foram vendo o meu interesse em fazer parte do grupo, em fazer, trabalhar com eles, e começaram a ficar cada vez mais receptivos, né? E daí, com esse passar do tempo, nesses primeiros meses, meu hebraico foi se desenvolvendo, eu comecei a estudar mais em paralelo, ouvir audiobooks, assistir televisão, ver filmes, esse tipo de coisa. E mesmo a experiência mesmo de você estar ali dentro do país, você está imerso, né? Então, o idioma acaba vindo com mais intensidade. E nesse período eles começaram a me convidar para a casa deles, eu comecei a me relacionar com eles com mais proximidade, né? Criar A horta laços. foi o laço para você conseguir se inserir no meio que você estava pesquisando. O trabalho mesmo, os Uhum. silêncios ali. Você tá junto, você Você agir, né? conseguiu viver a vida universitária na universidade que você estava? Então, não vivi a vida universitária, mas eu morei em repúblicas, né? Uhum. Com estudantes e fiz Você sentiu algumas. algo de diferente, alguma coisa que diferente das universidades brasileiras? Então, uma coisa que me chamou a atenção, né, foi assim, e depois eu fiquei até, e daí acaba simplificando esse estranhamento do antropólogo mesmo, né? Uhum. Que eu achei interessante é que eu achei que na relação entre professores e alunos da universidade, os alunos eles tinham uma atitude muito mais de confrontar os professores. Era uma fala muito mais combativa, mais dura, sabe? Bater de frente mesmo e falar de igual para igual, né? E eu achei interessante isso porque, a princípio, aquilo, sabe quando causa um estranhamento aquilo? Aí você começa a pensar, mas peraí, por que será que eu estou estranhando esse tipo de comportamento, né? Porque até então, a minha impressão, né, lógico que a gente sabe que a maneira como a escola se dá, como a relação entre professor e aluno no Brasil se dá, é muito pautado na hierarquia, né? Então, o professor fala, o aluno ouve e é assim que funciona. Mas eu tinha uma noção muito mais libertária do mundo universitário brasileiro, né? Eu achava que a gente estava falando muito de igual para igual com o professor, né? E daí eu comecei a pensar que não.
quando eu comecei a ver a relação dos israelenses na universidade, né? E eu fiquei pensando até, mas por que será? Será que os professores brasileiros não dão essa abertura ou será que os alunos ainda estão vivendo essa hierarquia e ficam meio assim, né? E eu acabei, eu não sei dizer ainda qual que é a causa, mas eu sinto isso. Eu senti que os israelenses, na relação com os professores de sala de aula, eram muito assim. Você ia ficar chocado se você visse. Era muito, né? Debates, ou você tinha debates ou contradições? Não, Mas que. debate, ou mesmo Aham. você questionar e você vai por. Mas assim, Uhum. não era só o que você falava, era como você falava. Entende? Era Hum, uma coisa muito mais igual para igual e não causava uhum. estranhamento, não causava nada, né? Hum, E eu já tinha sentido que em alguns outros momentos, quando isso acontecia, por exemplo, numa sala de aula no Brasil, isso causava um constrangimento, entende? Era visto uhum. como algo não tão aceitável, né? Era como se você Entendi. tivesse, né, navegando águas muito profundas, esse tipo de coisa. Então Sim. isso me chamou a atenção. Muito bom, excelente. E que você era percebida como brasileira por fisionomia, alguma coisa assim? Não, Quando que a pessoa nossa, descobriu não, que nem não. sabia? Não, só sabia quando eu falava, né? Porque achava que eu era Hum, indiana, que era qualquer coisa. ah. Então, Como que eram é? várias. Como que você achou que foi a recepção para você e para outros brasileiros lá? Então, para mim foi muito boa. Assim, até aqui, né, na minha vida, eu sempre senti que o fato de dizer que eu era brasileira sempre facilitou a minha vida fora do Brasil, né, em várias circunstâncias. Mas daí, com um porém, né, a gente tem que pensar um pouco nisso. Assim, em nenhum desses contextos que eu vivi no exterior, eu estava inserido numa relação de mercado de trabalho, uma relação, né, de emprego, não estava procurando emprego, nada disso. Então, eu não sei até que ponto o estereótipo do brasileiro atrapalharia nesses contextos, né? Mas dentro de um sistema universitário, esse tipo de coisa, era favorável, até porque a visão que eles têm do brasileiro é interessante, né? Os israelenses, principalmente os israelenses, é uma visão meio acariocada do brasileiro, né? É o carioca, o festeiro, o alegre, gente boa, que E gosta de paulista, como futebol. sempre, adora ser comparado com carioca, né? Não, então, pois é. Não, mas todo brasileiro no exterior, eles acham que são Uhum, cariocas. A uhum, referência deles de Brasil é o Rio, né? uhum. Então é muito engraçado quando você encontra a expectativa de brasilidade, né, que as pessoas têm a seu respeito e você frustra essas expectativas, né? É muito tipo, como se a pessoa fala, peraí, você é brasileira mesmo? Como assim? Você não faz isso, não faz aquilo, você não samba? Então é muito interessante. E é interessante também como que nesse contato com os israelenses, né, e com os etíopes, eu também revi muitos conceitos e muitos estereótipos que eu tinha, né? E uma outra nota que cabe nesse assunto é perceber como que, por exemplo, quando eu saí de Israel para ir para daqui para ir para Israel, eu falava para as pessoas que eu ia para Israel, as pessoas ficavam chocadas. Nossa, mas Israel é perigosíssimo, sei lá o quê. E lá em Israel, as pessoas falavam assim: Nossa, o Rio é perigosíssimo. Sabe o que? Sabe? Então, essa percepção da violência no outro lugar, né? Como algo de fora, como algo do estrangeiro, né? E é muito interessante a gente pensar isso e refletir sobre essas questões todas. E são questões que fazem parte desse trabalho de pesquisa, né? E o que você acha, falando, então assim, nem tem umas pessoas que passam pela universidade e acabam nem focando muito a vida na pesquisa, mas Uhum, tem quem fique, que é o seu caso. O que uhum. você acha que a pesquisa fez na sua vida para mudar coisas de fora, não coisas da própria academia, mas que você diz que o olhar de pesquisador, que ele melhorou na sua vida, que ele alterou na sua vida? Para Então, que pesquisar? mas é que eu acho que o principal, né? O que eu acho que é essencial na pesquisa é que ela muda a nossa visão, né? Muda o nosso olhar. E esse, para mim, é o ponto principal, né? Mais importante da experiência do pesquisador, né? Então, independentemente, né, do aspecto que me chamou atenção na pesquisa do mestrado e do doutorado, nos dois casos, o próprio ato da pesquisa, o próprio pesquisar, me fez reavaliar os conceitos, ampliou meu olhar, me fez questionar alguma das minhas antigas premissas, né? E é assim que as coisas mudam, né?
É assim que a gente consegue construir alternativas, né, viáveis para os problemas que nos assolam, né? E é justamente esse olhar novo e questionador que traz esperança, né? Essa possibilidade de mudança. Então, para mim, o mais importante, o que mais fica da pesquisa é essa mudança no olhar mesmo. O que você diria? Eu acho que você já deu, acho que você deu uns exemplos muito bons. Acho que o seu caminho foi excelente para quem é aventureiro igual você e está na academia, que eu acho que eles têm poucas pessoas para se espelhar de experiência, e a que você deu foi muito importante. E essa questão que você falou de não conseguir se encaixar no que o orientador está fazendo, você sente uma obrigação, uma pressão social de se encaixar, mas você não consegue. E aí você mostrou uma carreira que conseguiu ter sucesso sem fazer isso, sem precisar entrar na ideia do orientador, que a pressão começa a te levar a entrar. Então, então eu acho que assim, essa minha última pergunta que eu faço para todos os convidados, e eu acho que a sua resposta vai ser importante para a galera que está nessa mesma ideia que você está e está se sentindo meio jogada para fora na academia. Deixa uma mensagem aí de incentivo para essa galera que está pesquisando e que está perdida aí nos primeiros anos e que acha que está tudo perdido, igual você mencionou aí, que bola fora, eu não vou conseguir nem o doutorado e você estava na iniciação científica. Então, é justamente isso, assim. Eu acho que muitas vezes a gente está dentro dessa lógica, né, de produtividade, a gente acaba sendo empurrado por esse sistema e a gente começa a ter um olhar muito mais quantitativo do que qualitativo, né? E você acaba, ou você vira refém desse sistema, você começa a produzir coisas que não te interessam, ou você começa a ser inserido nesse sistema e você acaba virando, né, um auxiliar do seu orientador, por exemplo, pesquisando coisas que interessam a ele, não a você. E com isso você, né, perde toda a graça, perde todo aquele espírito de aventura da pesquisa em si, que não precisa ser algo, né, como eu fiz na loucura, mas a aventura de se descobrir algo que interessa a gente, né? Então eu acho que é importante a gente pensar que estudos, né, pesquisas que interessam a gente, assim como qualquer outra coisa que a gente passa na vida, quando a gente tem algo, uma conexão pessoal com algo, isso acaba destacando o nosso trabalho, a maneira como a gente escreve, a maneira como a gente fala. Esse entusiasmo, ele é visto, ele é percebido na hora que as pessoas analisam o seu projeto ou participam com você de uma entrevista. Você deixa transparecer, né? E isso acaba te levando para frente, mesmo que seja um tema pouco conhecido, mesmo que seja você sinta falta de um orientador que saiba mais sobre aquele tema específico, né? E muitas vezes a gente é capaz de levar o orientador junto em vez de seguir o orientador, né? Então essa foi a minha experiência, por exemplo, meu orientador não tinha experiência com o judaísmo, como quase a maioria das pessoas não tem, né? E foi uma experiência super bacana, né? De poder acabar ajudando um pouco ele a conhecer esse tema, né? E desbravar esse mundo. E é muito legal você fazer esse trabalho, por mais que às vezes pareça mais desafiador, né? E para quem tem interesse em pesquisa, né, eu desejo muita força, né? Que atualmente na nossa conjuntura atual fazer pesquisa tem se tornado cada vez mais difícil, né? Devido à falta de financiamento. Mas eu espero que, apesar disso, apesar dos pesares, né, os horizontes continuem sendo expandidos, os paradigmas continuem sendo quebrados, né? Porque é assim que a gente cresce, que a gente se desenvolve, aprendendo sempre com a diferença um do outro, né? Sempre juntos. Excelente, Paula. Falou muito bem. Então, aos ouvintes, só deixar uma indicação para vocês. A Paula participou de um podcast chamado Etíopes Vão às Ruas em Israel. Israel é o título de um podcast do IB, Instituto Brasil-Israel. O link está na descrição e lá ela fala mais detalhes sobre o resultado dessa pesquisa aqui que ela abordou por cima para a gente, que ela falou da metodologia. Lá nesse podcast ela fala em detalhes sobre como foi, o que aconteceu, histórias e tudo mais.
Então, se quiserem saber mais detalhes, ouçam o podcast da galera lá. A gente vai encerrando o programa por aqui, então, agradecendo a todos os ouvintes, os espectadores, a equipe, o nosso queridíssimo Pedro, que está no apoio técnico, os outros membros da CP na PEX, e a nossa convidada Paula Barbosa da Silva Fontanelli Leonel Ferreira. O link do Lattes dela está na descrição, se alguém quiser encontrá-lo de alguma maneira. E, Paulo, você tem mais algum último recado, alguma maneira de te contatar aí? Então, no WhatsApp acho que tem meu e-mail, aí quem quiser alguma dúvida, quiser ouvir mais alguma história, pode entrar em contato. Para mim é um prazer, nossa, eu amo falar sobre pesquisa. Excelente. Foi assim, eu acho muito bacana a iniciativa de vocês do podcast, eu acho muito obrigado. Que é um tema excelente de ser abordado e fico muito feliz de ter participado, espero ter contribuído de alguma forma. Contribuiu imensamente, deu uma visão nova aí na coisa, além do assunto antropologia ser algo novo pra gente também. Bacana. Então, eu espero que todo mundo tenha curtido nosso papo. As nossas redes são @CPNapex no Facebook, Pesquisa em Foco no YouTube e Comissão de Pesquisa no Instagram. Fiquem atentos lá, a gente posta várias coisas que têm a ver com pesquisa e de interesse dos universitários. É isso, valeu, falou!